que é que a gente pode concluir dessa pesquisa? Roberto Jefferson tem uma imagem muito negativa. Aqui dá um resultado interessante. Para cada brasileiro que tem uma imagem positiva do Roberto Jefferson, aproximadamente 17 brasileiros e meio têm uma imagem negativa dele. Existe meio brasileiro? Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas entre bolsonaristas, hein? A razão entre esse número e esse número é de 3,5. Até os bolsonaristas rejeitam o Roberto Jefferson, mas existe uma propensão muito maior. Quase todos os brasileiros que estão nesse 3,8% aqui vêm dos que se identificam como bolsonaristas. Eu acho que só confirma algo que a gente está vendo desde os últimos dias não, né? Mais precisamente desde domingo, desde ontem. É algo que a campanha do Bolsonaro não esperava. Eu tenho uma opinião bem polêmica sobre esse episódio, mas que essa pesquisa ela reflete muito do que eu acho, do que o meu pensamento sobre esse episódio do Roberto Jefferson, e que a própria campanha do Bolsonaro não esperava que ele tivesse essa imagem tão negativa. Eles esperavam que ele tivesse uma imagem mais positiva, principalmente no campo bolsonarista. A gente vê que mesmo que ele tenha esse pedacinho ali positivo, mas é muito pouco no universo total. Quando a gente vai colocar no universo total, fica bem pouquinho. O Roberto Jefferson está envolvido em corrupção no governo Collor, em escândalo de corrupção no governo Collor, está envolvido em escândalo de corrupção no governo Lula. Agora o cara está envolvido até em terrorismo no governo Bolsonaro. Ele é extremamente consistente, digamos assim. Na sua opinião, a decisão do STF de prender Roberto Jefferson é justa ou injusta? 60% dos brasileiros acha que foi justa, 16% acha que foi injusta, quer dizer, acha que o Roberto Jefferson não deveria ter sido preso. Lembrando, ele foi preso por descumprir a ordem do STF em relação à prisão domiciliar dele. Ele não podia ficar brincando de rede social durante a prisão domiciliar e ele resolveu chamar uma ministra do STF de prostituta arrombada e falar outras coisas carinhosas para ela. E olha que coisa interessante. Agora a gente inverte. Para cada brasileiro que acha a prisão do Roberto Jefferson justa, quer dizer, para cada brasileiro que está aqui, existem 3,64 brasileiros aqui. Quando a gente olha o bolsonarismo, inverte. Tem mais gente que acha que a prisão foi injusta do que acha que a prisão foi justa. Mesmo esse povo aqui que vai definir a eleição, eles tendem a achar que a prisão foi justa. E eles tendem também, nas outras perguntas, a ter uma imagem negativa do Roberto Jefferson. Não tem ninguém que tem uma imagem positiva do Roberto Jefferson. Então, isso reforça a hipótese de que essa bobagem que o Roberto Jefferson fez tende a prejudicar o Bolsonaro na eleição. Qual é o seu comentário sobre isso, Matheus? A prisão do Roberto Jefferson é vista de forma injusta na maior parte dos bolsonaristas. Tá aí o ponto-chave do que aconteceu ontem. Eu acho que aquele vídeo vazado, ele tinha sim um planejamento, ele tinha sim alguma coisa arquitetada, mas em determinado momento ela foge do controle. Você percebe que foge do controle no momento em que a própria campanha do presidente ela começa a bater cabeça. Primeiro, o presidente corre para a internet para repudiar a fala contra a ministra, mas ao mesmo tempo chamar a ação de injusta. Mas depois o próprio presidente corre na internet para desmentir o que ele falou e para dizer, condenar o Roberto Jefferson. Então, alguma coisa fugiu do controle e isso aí está pegando muita gente. Porque tem muito número parecido e depois a coisa vai ficando aqui, ó. Isso aqui ninguém defende, né? Isso aqui ele agiu certo ao meter granada e fuzil em policial. Nem bolsonarista defende isso aqui. Embora a gente tenha aqui um contingente de 24,2% dos bolsonaristas, acho que pelo menos foi parcialmente justificado ou totalmente justificado. E 19,5% dos nem acham que tem alguma justificativa, mas ainda assim esse pessoal que vai decidir a eleição, eles são majoritariamente críticos
a esse processo. Quem é o principal responsável? Tem mais bolsonarista que acha que o STF é responsável pelo que aconteceu do que acha que o Roberto Jefferson é responsável. Então, esse é um resultado que não bate nem com o dos nem com os antibolsonaristas, muito menos, né? Que tem uma diferença de quase 16 vezes. Na população geral também, essa é uma tese que não é nada popular e ninguém culpa a Polícia Federal, o que é bastante interessante. Mais ou menos meio a meio e 22% não ouviu falar sobre o caso. O que a gente observa aqui é que os antibolsonaristas acham que vai impactar o resultado da eleição, os bolsonaristas acham que não vai impactar, e os nem em geral acham que não vai impactar, mas tem muita gente aqui que diz que vai afetar o resultado também, está mais ou menos dividido com a vantagem para o que não vai afetar. Como é que eu interpreto isso? Viés de confirmação. O ser humano, em geral, tende a crer que o ser humano tende a crer que as evidências externas confirmam as crenças dele. Me parece claramente que as pessoas estão querendo acreditar no que elas preferem. Isso aqui é uma questão sobre o indulto do Roberto Jefferson. 60% acredito que ele merece o indulto. Indulto é perdão, viu, gente? 27% acho que ele não merece, 12%. 27% não ouviu falar sobre o caso, 12% acho que ele merece um indulto. Só aqui para o pessoal chato que fala fraude na pesquisa porque a soma deu 99. Arredonda esses três números aqui: 60 mais 27, 87 mais 12, 99. Eu já falei isso na pesquisa de ontem, é absolutamente normal a questão matemática, isso dos 99. Caso Roberto Jefferson seja condenado pelas lesões corporais, bolsonaristas estão mais ou menos divididos entre indulto ou não. Entre antibolsonaristas e nem praticamente não tem ninguém falando em indulto. Existe uma divisão, e até maior, tem mais bolsonarista. Claro, isso aqui significa basicamente que a probabilidade desse número ser maior que esse é um pouquinho maior que 50%. O mais provável é que a maioria dos bolsonaristas que se posicionam sobre o assunto acha que o Jefferson merece ser perdoado por ter dado tiros de fuzil e jogado granadas em policiais federais. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Isso aqui é exclusivo. O assunto da eleição, possivelmente. O Neymar está comentando isso aí, está todo mundo comentando. Porque são essas perguntas que indicam maior tendência ainda. Porque quando você pega 58% de eleitores e de brasileiros que dizem que não, que na sua opinião não existe a ditadura do judiciário, isso quebra com a campanha do Bolsonaro. Porque você pega um número que é maioria. O Bolsonaro joga muito nisso, né? Tem analista que acredita que bate o martelo de que quando o Bolsonaro joga nessa radicalização contra o judiciário é o momento que ele ganha mais voto. Eu sou contra essa tese de que ele ganha voto quando ele joga contra o judiciário. E essa pesquisa mostra isso. Você percebe que a campanha não estava preparada para isso. Você percebe que houve uma bateção de cabeça muito grande. Então, uma ala da campanha, pelas diversas fontes que a gente tentou e tem por lá, diziam que tem uma bateção de cabeça na campanha. Porque uma ala da campanha queria que o presidente reagisse de uma forma, outra ala queria que reagisse de outra, e você percebe que ele foi se adequando ao assunto. Mas tem uma ala mais radical que quer pregar essa guerra contra o judiciário e que, às vezes, eu acho que é o caminho errado. Eu acho que hoje aquele eleitor neném que está no meio, ele é um eleitor mais moderado. Ele não é um eleitor radicalizado. Eu acho que o eleitor radicalizado já está com o Bolsonaro, já está com ele faz tempo. Então, é meio controversa essa jogada que o Bolsonaro faz, porque quando você olha 58% de eleitor, de brasileiro que diz que não existe essa ditadura do judiciário, é impensável que um candidato ainda esteja jogando nessa área, né, jogando contra o judiciário. Independente da ação, não só do Roberto Jefferson, mas as outras coisas, né? A questão da censura que eles tanto pregam, né? A questão também da retirada das fake news. Tudo isso você junta no pacote e você vê que realmente o público brasileiro aposta que não existe essa ditadura do judiciário. Mas minha opinião basicamente é que a gente
a gente mostra que essa pesquisa teve alguns números cruciais para a gente entender o resultado da eleição. A gente vê aqui que a narrativa de Bolsonaro, apesar de ter pego Neymar, apesar de ter pego a quantidade massiva de evangélicos e de outros públicos, não pegou no brasileiro geral, e também é uma pesquisa que converge com o resultado da Atlas Nacional, no seguinte, apesar de não ser uma pesquisa eleitoral, é uma pesquisa que diz sobre eleições, assim como diversos outros números de pesquisas que a gente tem por aí. E é mais uma má notícia para o Bolsonaro, tudo que a gente está vendo nessa pesquisa, que é basicamente o brasileiro não está comprando a narrativa de Bolsonaro sobre esse assunto. Ô Pedro, e é interessante trazer bater esse martelo aqui, que é o seguinte, o Andrei já falou mais cedo na CNN, a pesquisa da Atlas presidencial não pegou o impacto dessa situação do Roberto Jefferson, né? Essa pesquisa à parte já mostra algo bem, assim, complicado para o Bolsonaro. A gente vai poder ver mais para frente na quarta-feira, não é isso? É quinta que tem uma próxima, que com certeza vai pegar esse impacto, mas isso aí a gente já pode pegar uma tendência, como a gente falou, pesquisa é tendência, uma tendência do que pode vir pela frente. Na sua opinião, os colegiados do STF e do TSE têm atuado de maneira imparcial durante o período eleitoral? Sim, têm sido imparciais 46%. Não tem agido com o intuito de favorecer um dos candidatos 37%. E não sei 17%. Então, o que é que a gente observa aqui? Contrariando de novo o posicionamento de Bolsonaro sobre a eleição, que ele tem muito candidato muita gente que não compra essa narrativa e que, enfim, isso explica um pouco o desgaste do Bolsonaro, já que ele apostou nisso, né? 65% dos anti-bolsonaristas acham que os juízes têm sido imparciais. Aqui está dividido com um pouquinho de vantagem. O mais provável é que esse número esteja na frente, eu já expliquei essa questão aqui. Sim, tem sido imparciais entre os nem, tem ali 36,5%, e entre os bolsonaristas, majoritariamente, eles acreditam que os juízes não têm sido imparciais. Vale lembrar que, tanto na pergunta do judiciário quanto na anterior, a gente observa que petistas petistas também acham que os juízes, existe uma quantidade expressiva não só dos petistas, e também dos bolsonaristas que acham que eles estão imparciais, dos antibolsonaristas que acham. Então, é uma opinião democraticamente distribuída na população, embora muito concentrada entre os bolsonaristas. Tem gente que acha também que esses tribunais estão beneficiando o Lula, enfim, estão prejudicando o Lula. Então, tem opinião para todo lado com relação a essa atuação do TSE e do STF. A maioria concorda e 28% discorda. Novamente, quando a gente vai ver antibolsonaristas, são larga minoria aqui os que discordam do que o STF e o TSE está fazendo. Por outro lado, também concorda a grande maioria, e entre os bolsonaristas a relação se inverte. Né? Então a gente vê aqui que na população geral, e dos nem, eles concordam em geral. Então realmente não cola. Isso aqui a gente tem mais ou menos 2 vezes, né? Para cada 2 que concordam, tem um que discorda, e no bolsonarismo isso está invertido. Na verdade, até menos do que 2-1. Isso aqui é um pouco mais que o dobro disso. Então a gente vê que existe uma divergência grande entre um e outro. Olha, eu vendo os últimos números que você trouxe, essa questão do judiciário, eu digo que é um cenário complicado para o Bolsonaro, porque se você pega esses neném, que, como você falou, são esses eleitores que devem decidir a eleição, que já se tem um caminho traçado, mas é um eleitor ali ainda indefinido, ele é um eleitor que tende mais a ir para o campo contra o Bolsonaro. E quando a gente fala um campo contra o Bolsonaro, aí você vai ter um voto em Lula, um voto em branco, um voto em nulo, né? Não um voto em Bolsonaro. Se a gente pega esse eleitor que nem tá lá, nem tá cá, ele é um eleitor que geralmente concorda com a maioria.
concorda com esse público anti-bolsonarista. Então, ele concorda com a remoção de fake news, ele concorda com a prisão do Roberto Jefferson, ele discorda que exista uma ditadura do judiciário, e isso, não sei se isso pegou, né? A gente hoje de manhã estava debatendo a questão da campanha bolsonarista, de que o QG estava muito perdido porque até determinado momento eles estavam comandando a pauta do segundo turno. E aí nós temos o fator meninas venezuelanas, que a partir dali eles não conseguiram mais pautar o segundo turno. Há uma virada de chave, a partir dali se começa a pautar temas que são contra o bolsonarismo, temas contra a campanha do Bolsonaro, e ali naquele momento eles perdem o foco. E é isso que a gente tá, as informações que a gente recebe tá sem foco, não se tem como sair desse foco. E aí essa pesquisa mostra mais ainda, porque é um tema que até hoje eu não consigo entender por que esse pessoal tende a bater nisso ainda. Mas é aquela famosa vamos até o fim, né? Se a gente já chegou até aqui, faltando 6 dias, nós não vamos mudar o discurso, né? É o que eu sempre falei no início do segundo turno. Aquele Bolsonaro moderado da noite da eleição do primeiro turno, aquele Bolsonaro moderado ao lado do Romeu Zema, do Cláudio Castro, só ia durar até o momento que ele ficasse preso no cercadinho dele. Quando ele fosse solto pelo Brasil, a gente ia voltar a ver o velho Bolsonaro. O Bolsonaro que grita, o Bolsonaro que ameaça, o Bolsonaro que, se não for do jeito dele, ele vai ameaçar. E isso é impactante porque a pesquisa mostra totalmente o contrário, que o eleitor não quer ver isso, que o eleitor não concorda com as pautas que ele quer trazer para a campanha, que ele quer trazer para a corrida eleitoral. E mais uma vez, vamos bater novamente na tecla: pesquisa é tendência. Isso é uma pesquisa que mostra uma tendência desfavorável a ele. Se isso vai se refletir na próxima pesquisa, bom, a gente vai ter que esperar. Mas eu acredito que as pesquisas que podem refletir mesmo essa questão do Roberto Jefferson devem ser as pesquisas que vão sair a partir de quarta-feira, porque começaram a entrar em campo a partir de hoje. Então conseguem captar melhor esse acontecimento.